Kawasaki Versys X300 é uma moto confiável no seu projeto? Tem grandes defeitos crônicos, defeitos que impedem a moto de andar, defeitos que são caros, difíceis. Bom, eu já cansei de falar aqui no canal que eu não acho que existam motos perfeitas. Então não é o caso aqui também da Versys 300, ela tem seus pontos de fragilidade e defeitos. Mas hoje eu quero falar de grandes defeitos, aqueles defeitos que deixam a moto famosa. Então, como por exemplo o cabeçote da CB300, XR300, como o vazamento de óleo na bomba de água da CB500X. Enfim, diversas outras motos aí têm os seus pontos de fragilidade que geraram bastante repercussão. E hoje eu quero falar justamente sobre isso. E aí, a Versys 300 tem algum ponto de fragilidade importante que deve ser considerado e falado? Pessoal, então, para quem não sabe, essa daqui é a minha Versys 300. Eu tô com ela há mais ou menos 10 mil quilômetros. Eu tô com ela desde agosto desse ano. Então hoje nós estamos aqui em dezembro de 2020. Eu comprei ela em agosto de 2020. É pouco tempo ainda, né? Claro, isso é meio subjetivo, mas eu já tive uma certa experiência com a moto, uma certa convivência com outros proprietários de Versys 300, convivências em grupos e etc. E basicamente essa moto não tem um defeito extremamente grave e que acontece com a grande maioria das pessoas, tá? Os relatos que eu tenho ouvido são: a seta, ela é frágil, ela acaba quebrando ali no seu eixo, ali na borracha que ela tem fixada no seu eixo, e obviamente que não é barato para trocar isso. Uma outra coisa que eu tenho ouvido com uma certa recorrência é sobre a suspensão traseira da Versys 300, de pessoas tendo problemas aí, tendo que efetuar a troca com quilometragem não tão alta assim, tá? Então quilometragens aí de 15 mil quilômetros, 20 mil quilômetros, o que é, na minha opinião, bem pouco para uma suspensão dar problema, né? Mas esses dois relatos que eu tô passando para vocês não são extremamente numerosos, tá? Não é um caso isolado de outro, mas também não é um caso que assim que acontece com todo mundo, beleza? Então eu diria que são aí pequenos pontos de fragilidade. Quando a gente fala de motor, basicamente não tem relatos nenhum, tá? Então o cabeçote lida muito bem ali com a sua função ali na parte de cima do motor. Então não tem trinca, não tem nada, não tem nenhuma peça móvel do motor que tem ali uma fragilidade pré-estabelecida. Quando a gente fala sobre o motor também, ele é um motor com uma fama de ser bastante durável, tá? Um motor que vai rodar aí centenas de milhares de quilômetros sem problema nenhum. Então não é um motor que tem fama de que vai quebrar com 50 mil quilômetros, com 100 mil quilômetros. É um motor que teoricamente vai durar aí muito mais do que isso, tá? Então a Versys está no mercado, esse modelo de moto e etc, já está há alguns anos no mercado, né? Então isso gera aprendizado, evoluções, melhoras, né? Então quando a gente fala de motor, com certeza vai rodar muito sem dores de cabeça. No geral, na minha opinião, a Versys X300 é uma moto extremamente confiável. Para quem acompanha a minha trajetória aí desde o começo, sabe que eu venho de uma XR300, depois de uma CB500X e hoje com a Versys 300. Dentre essas três motos, com certeza a Versys 300 é a mais confiável. Explico. A XR300, apesar da minha ter sido do 2017, ou seja, teoricamente já resolveu o problema do cabeçote, mas ainda não era uma moto confiável justamente por isso, tá? Então tem relatos de motos de 2016 para frente que também trincaram o cabeçote, beleza? De fato, isso deixou a mudança do cabeçote, deixou ele mais resistente, mas aparentemente não resolveu 100% a ponto da gente esquecer desse problema, tá? Então a XR300 que eu tinha não era uma moto extremamente confiável, apesar de ela não ter dado esse problema comigo do cabeçote. A CB500X era uma moto confiável? Era sim uma moto confiável, com vários pontos positivos, bem mais do que a XR300, mas a CB500X está tendo esse problema do vazamento de óleo na bomba de água, e isso é bastante recorrente, bastante frequente, tá? Então não é um caso isolado ou outro. Eu já perdi as contas de quantas pessoas vieram me falar sobre isso.
tá? Que estão passando por isso também com suas motos. Mas o grande problema da 500X não é o vazamento em si, é o pós-venda, é a dificuldade de conseguir a peça, a demora, dias e dias com a moto parada, desmontada e etc. Então o grande drama aqui é o pós-venda, a dificuldade de resolução do problema, tá? O vazamento de óleo na bomba de água não impede a moto de andar e etc. Não é um problema grave, mas vai te gerar uma dor de cabeça relevante para resolver, tá? E aqui na Versys 300, por enquanto eu não passei por problema nenhum, tanto é que eu nunca usei a garantia, e também nos últimos tempos eu deixei a garantia de lado, como muitos de vocês já sabem, né? Mas a moto eu nunca precisei consertar nada que venha com algum defeito oculto, com algum vício oculto, e pelo que, como eu comentei para vocês, pelo que eu tô sentindo, vai ser bem difícil essa moto dar um problema, tá? Eu não me esqueço, há uns tempos atrás aí eu tava assistindo um vídeo sobre a Versys 300 antes de eu comprar, e eu vi o China do IBMM, né, que é a nossa grande referência de mecânica aqui no Brasil, falar que a Versys / Kawasaki constroem suas motos como se fosse uma usina de força, né? Então, por exemplo, a Versys 300 ela é projetada para aguentar muito mais do que ela realmente aguenta na prática, né? E isso gera veículos duráveis, confiáveis, né? A Kawasaki de fato raramente tem problemas crônicos bem famosos e públicos assim. Então a marca já carrega essa fama de ser durável e etc. Claro que não é perfeita, tem problemas também, tá? Então eu não tô babando ovo pra marca nenhuma, pra Kawasaki nem outras, tá? Então tudo tem que ser analisado mais especificamente. Mas de fato, pelo que eu tô sentindo no âmbito aqui da Versys 300 e da Kawasaki, é que de fato ela é uma moto muito confiável. E hoje, dentre essas 3 motos que eu tenho, a que mais me causa confiança, que eu sei que é uma moto que vai aguentar desaforo, que vai aguentar um rolê mais difícil, acho que podemos dizer isso sobre a Versys 300, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido a ideia de que hoje eu queria compartilhar com vocês que de fato eu considero e acho que a Versys 300 é bastante confiável. E se você achou que essa informação foi útil, dá um joinha positivo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.